Amigas, amigos, olá. Capitalismo de plataformas. Nós viveríamos na atualidade este formato da organização do capital, para além do Fordismo, para além do Toyotismo. Vamos tentar então no vídeo de hoje, tentar delinear algumas características deste chamado capitalismo de plataforma, e para tanto nós precisamos voltar em alguns aspectos do capitalismo, primeiro na sua formação, na proletarização da força de trabalho, passando pelo Fordismo, pelo Toyotismo, que não são sistemas que se negam mutuamente. O Toyotismo é uma evolução do Fordismo e, finalmente, esse plataformismo que nós encontramos na atualidade, que também não nega os sistemas anteriores e tenta um aperfeiçoamento com vistas às necessidades do capital e com ônus diversos para a sociedade, para o trabalhador. Então vamos à nossa apresentação de hoje: organização do capital, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e plataformismo. E dentro do velho Fordismo, keynesianismo, nós poderíamos ter na sociedade do mundo ocidental do início do século XX esta frase símbolo: sociedade salarial, onde a dignidade da pessoa se encontra no trabalho, no salário que ela recebe pelo trabalho. Nós encontraríamos mais essa máxima na atualidade. Dentro do plataformismo, nós encontraríamos: abrace a flexibilidade e torne-se dono do seu destino. Será que havia dignidade no trabalho? Talvez. Será que a flexibilidade das plataformas cria essa condição de a pessoa se tornar dona do seu próprio destino? Vamos averiguar se isso funciona adequadamente. Começando com o aspecto básico da sociedade capitalista: riqueza, produção e distribuição. Como a riqueza é produzida, como a riqueza é distribuída na sociedade? Nós temos aqui, gente, relação com o trabalho que produz a riqueza e salário que distribui a riqueza. Quem diz que o salário produz a riqueza, gente, nem é Marx, hein? É antes ainda de Karl Marx. Adam Smith, a teoria do valor-trabalho. Quem gera valor na sociedade é o trabalho, porque nós temos a matéria-prima que está dada, o produto natural que está dado lá na natureza. Agora, eu não consumo milho, eu consumo polenta. Alguém processou este milho, alguém plantou, colheu o milho, processou ele em farinha, cozinhou, transformou ele em polenta. Então eu estou pagando o trabalho social que foi gasto na transformação do produto natural em um produto de aceitação, de necessidade social. Quem faz isso é o trabalho. Quem diria isso é Adam Smith, a teoria do valor-trabalho. Só que daí nós adicionamos mais uma camada em Karl Marx: a ideia da mais-valia na distribuição da renda através do pagamento do salário ao trabalhador. O trabalhador gera a riqueza, mas nem toda a riqueza gerada é paga para o trabalhador na forma de salário. Uma parte do tempo do trabalho não é pago, a geração de valor em um tempo do trabalho não é pago ao trabalhador. Digamos, nas 8 horas de trabalho do dia, o trabalhador faz o valor do seu salário em 4, 5 horas. As outras 3, 4 horas é tempo de trabalho que o capitalista se apropria do trabalhador, e isso Marx chamou de mais-valia. E, portanto, a maneira através da qual está organizada esta relação capital-trabalho define melhor ou pior distribuição de renda, maior ou menor apropriação da riqueza produzida pela burguesia. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, na chamada distribuição funcional da renda. Nós não estamos pensando agora em percentuais de maior ou menor renda, como usualmente se faz, por exemplo, nos percentuais de 10% mais ricos, 10% mais pobres da sociedade. E também nós estamos pensando em índice de Gini, que varia de 0 a 1. 0 seria a distribuição perfeita de renda, 1 a concentração máxima de renda. Nós estamos pensando aqui na distribuição funcional. 2 grupos na sociedade, 2 classes na sociedade: burguesia e proletariado. Então, como a burguesia se apropria da renda, como o proletariado se apropria da renda? Temos aqui o gráfico de Thomas Piketty, para o Reino Unido de 1770 a 2010. Vejam, nós encontramos em azul a renda do trabalho e em vermelho a renda do capital. A renda do trabalho é sempre maior do que a renda do capital, na medida em que a gente tem mais gentes
proletárias na sociedade, então ela vai ser maior do que a renda do capital, que tem um percentual menor de burguesia na sociedade, tudo bem? Mas vejam que nós temos, desde 1770 até 1910, percentuais que são mais baixos, né? 60%, 65%, né, da renda do trabalho. Mas esse percentual sobe a partir de meados dos anos 1910. Primeira Guerra Mundial, gente, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Em situações de conflito, fora a Covid-19. Foi a primeira vez que isso não aconteceu na história do século XIX, XX e XXI, tá? Então, em situações de tensão, conflitos, guerras, epidemias, há uma tendência de redução da concentração de renda. Redução da concentração de renda, e por quê? Porque nós tendemos a um rebaixamento da produção que afeta muito mais a renda do capital do que a relativamente reduzida renda do trabalhador, tá certo? E, portanto, uma redução da concentração de renda nesses contextos. Mas vejam, logo após, a gente vai manter um nível de renda do trabalho ainda mais elevado. E por quê? Estamos no contexto fordista, estado de bem-estar social. Há uma determinada forma de organização da relação capital-trabalho, que a gente vai ver nos próximos slides, que permite esta renda maior do capital. Chegamos à suposta crise do modelo fordista, estado de bem-estar social, no final dos anos 1970. E agora a gente passa a ter ao contrário, neoliberalismo, uma outra forma de organização da relação capital-trabalho e, consequentemente, aumento da concentração de renda junto ao capital. A gente tem uma redução relativa da renda do trabalho e um aumento consequente da renda do capital. Mas, eventualmente, não está no nosso gráfico do Piketty, não está o plataformismo, eventualmente virá o plataformismo, e como ele vai afetar essa distribuição da renda é o que nós vamos averiguar a partir de agora, vendo as características da sociedade fordista keynesiana, da sociedade da acumulação flexível neoliberal e o neoliberalismo plataformista da atualidade. Para nós reforçarmos essa ideia de relação capital-trabalho, apropriação da renda, esse slide é fundamental. Nós vamos encontrar aqui a ideia de trabalho, apropriação do trabalho como um recurso fundamental para geração desigual de riqueza na sociedade. Agora, como uma pessoa pode se apropriar do trabalho de outra pessoa? Está marcado aqui, gente, até o século XVIII, trabalho escravizado. Para que uma pessoa se apropriasse do trabalho de outra pessoa, ela precisaria se apropriar integralmente da outra pessoa, reduzida à mercadoria em trabalho escravizado, como aconteceu no Brasil até o século XIX. Mas o capitalismo vai inventar uma coisa fantástica, que vai se tornar madura ao longo do século XIX. Fantástico foi irônico, tá? E qual é esta coisa fantástica? A apropriação privada dos meios de produção. Os recursos que servem para a produção de riquezas são agora exclusivamente da burguesia. O proletariado não é dono de meios de produção, então o que sobrou a ele, para ele sobreviver, vender o trabalho dele. E esta é que é a inovação que o capitalismo vai gerar e tornar madura no século XIX, a venda da força de trabalho antes para que alguém se apropriasse do trabalho de outrem, tinha que se apropriar integralmente da outra pessoa. Agora não. Agora a pessoa vai ser cindida, vai ser rachada. E o capital vai se apropriar apenas do trabalho que vai ser explorado na forma de mais-valia. E a pessoa que se vire, que se dane com aquele salário que ela receber, tá legal? Notem bem. Antes, o proprietário, e por favor, eu não quero dizer que a escravização de gentes seria melhor do que o trabalho proletário, não é essa a ideia, mas há uma questão econômica inerente, porque o proprietário do escravo precisa cuidar do seu escravo em termos de alojamento, em termos de alimentação, para que ele dure o maior tempo possível para as atividades econômicas. Ele tem que comprar outro escravo. Agora, será que o burguês precisa se preocupar com a alimentação do trabalhador, com a moradia dele? Não, não precisa. Ele paga o salário e o trabalhador que se vire, porque ele se apropria apenas do trabalho
do trabalhador, tá certo? Nós temos, portanto, essa cisão inerente ao século XIX, cisão muito importante, porque através dela nós entendemos a tendência que Marx denominou de alienação do trabalho, de reificação do homem, reificação, um conceito de juventude marxista, reificação de res, coisa. O homem se transforma em uma coisa, porque o trabalho é a manifestação da essência humana. Quando o trabalho é transformado em uma mercadoria, uma coisa, o ser humano tende a ser uma coisa na sociedade capitalista, divorciado que está da sua essência o trabalho, que tem que ser vendido como coisa na sociedade. Daí a gente entender a ideia de alienação do trabalhador no processo de produção, onde ele não é mais dono do seu próprio trabalho. Antes ele era dono do trabalho e ele se reconhecia no fruto do seu trabalho, porque ele trabalhava para si. Agora ele trabalha para outrem, não se reconhece mais no fruto do trabalho, é o trabalho alienado da sociedade capitalista. Começa, portanto, e ganha maturidade no século XIX essa ideia de proletarização da força de trabalho, essa ideia de pagamento pelo trabalho ao trabalhador. Mas isso vai ganhar novos contornos no século XX, com a sociedade fordista. E o que vai acontecer nessa sociedade fordista? Ford vai colher as ideias do engenheiro Frederick Taylor. Taylor vai estar muito preocupado no início do século XX com a organização científica da produção. Lembrando que no início do século XX o uso da força de trabalho era muito forte. Daí a necessidade de pensar como se utilizar esta força de trabalho, levando então o trabalhador a uma economia de tempo, de movimento, de deslocamento, que só deveriam ser feitos com vistas à produção, controle do tempo, deslocamento e movimento do trabalho. Essas ideias serão absorvidas por Ford, né? E nas suas linhas de montagem de produção, nas suas fábricas de automóveis a partir dos anos 1900, fábricas nas quais nós temos os trabalhadores com tarefas mínimas, tarefas extremamente específicas, que são interligadas umas com as outras, com outros trabalhadores de atividades igualmente extremamente específicas, através da linha de montagem esteira rolante, trabalhadores de muito baixa qualificação, que no seu conjunto, em diferentes etapas dentro da fábrica, produzem a mercadoria final, produzem o automóvel. Entretanto, Ford tinha um gravíssimo problema para manter essas estruturas na década de 1900. Era um trabalho muito rigoroso. Os trabalhadores se machucavam e faltavam. Os trabalhadores adoeciam, ficavam machucados e faltavam. Os trabalhadores pediam demissão. Daí Ford precisa reorganizar a produção porque o trabalhador faltou. O Ford precisa contratar e treinar um novo trabalhador porque o trabalhador pediu demissão. Como evitar isso? Ford vai resolver isso com algo que Michel Foucault denominará biopoder na década de 1910. Michel Foucault só vai definir isso nos anos 1970. Ford vai fazer isso na década de 1910. Aumento do salário e redução da jornada de trabalho. Jornada de trabalho de 8 horas por dia, menos do que nas outras fábricas dos Estados Unidos neste momento, com um salário de $5 por dia, o que seria quase o dobro do salário médio pago até então. Muita gente traduz isso como uma ideia de aumento de mercado consumidor. Já vamos ver como não é aumento de mercado consumidor, é controle sobre o trabalho. Porque não é qualquer trabalhador que se adequa às exigências do trabalho fordista. Com isto, com salários mais altos e menor jornada de trabalho, Ford consegue uma oferta muito grande de trabalho que ele pode selecionar os trabalhadores mais aptos às suas necessidades. Mas você, trabalhador selecionado, você não quer sair do emprego do Ford. Acaba, portanto, a rotatividade no trabalho, o problema das fábricas dos anos 1900. Mais ainda, esse ganho salarial não era fixo, o ganho salarial fixo era pequeno. O ganho salarial poderia ser cada vez maior, atingindo-se critérios de produtividade e, portanto, se estabelece controle sobre o trabalho através dessas medidas de salário mais alto
e de redução da jornada de trabalho. Com isso, Ford introduz a lógica de produção em massa, que em uma sociedade capitalista exige consumo em massa. E aí que aparece a inconsistência. Não é o salário mais alto que o Ford pagou em 1914 que vai gerar renda na sociedade para o consumo. Inclusive porque durante a Grande Depressão americana nos anos 1930, o Ford reduziu o salário, aumentou as demissões e, portanto, diminuiu ainda mais o mercado consumidor. Quem garantirá o consumo em massa dessa produção em massa é uma nova forma de sociedade, a sociedade keynesiana, na qual o Estado passa a ser entendido como um ente político e econômico necessário para a organização do capital. O capital é altamente entrópico, desorganizado, e ele precisa, portanto, do Estado para a equilibração, entre outros, dos níveis de produção e consumo. Daí a gente ter o keynesianismo nos Estados Unidos, com o New Deal do presidente Roosevelt nos anos 1930, um keynesianismo que se torna internacional mundial a partir dos anos 1950. Keynesianismo que viabiliza, eu coloquei aqui para vocês o mural de obras públicas do New Deal do Roosevelt, viabiliza investimentos estatais que criam as infraestruturas, a oferta de energia, a oferta de matérias-primas, que são recursos necessários a esta nova sociedade de maior complexidade, de maior volume de produção. Então é algo que o capital precisa para manter a sua estrutura produtiva mais complexa, mais massiva. Para se consumir isso, é necessária uma sociedade que distribua melhor a renda. E como? As medidas do estado de bem-estar social, previdência, paga pelo poder público Estado, né? Seguro-desemprego, tá certo? Regulação da lei trabalhista, né? A exigência de um patamar mínimo de pagamento salarial abaixo do qual o salário é ilegal. Tem-se, portanto, uma série de leis trabalhistas e dispositivos de assistência social que são relacionados com as próprias necessidades deste capital que agora se tornou massivo em produção e demanda mercado consumidor. É uma sociedade, então, na qual as pessoas estão empregadas com renda, protegidas por leis trabalhistas, em trabalho exaustivo, mecânico, repetitivo, em trabalho que traduz desde o século XIX a alienação, reificação da pessoa, mas ao trabalho e a leis trabalhistas protetivas. Isso acaba sendo introjetado na pessoa, que passa a valorizar este novo padrão de funcionamento da sociedade. É o vovô que apresenta a carteira de trabalho dele, e na carteira de trabalho dele tem uma assinatura. Então ele foi contratado com 18 anos de idade numa empresa e ficou trabalhando nessa mesma empresa até se aposentar, e o vovô tem orgulho disso, e ele diz: eu nunca faltei em todos os meus 35 anos na empresa, tá certo? E isso traduz aquela nossa máxima inicial: sociedade salarial, dignidade no emprego. Você tem dignidade na sociedade, trabalhador que é, estando empregado e através do seu emprego tendo renda para atender às suas necessidades básicas. Mas essa sociedade vai se transformar de uma sociedade fordista keynesiana para um outro padrão de acumulação capitalista. Isso vai se dar com o advento da terceira revolução industrial. Nós temos na terceira revolução industrial o avanço da eletrônica, da informática, da automação industrial. Este novo capitalismo mais complexo passa a estruturar as chamadas cadeias de valores globais. Cada etapa do processo de produção industrial vai buscar uma localização do mundo que seja ótima para suas necessidades específicas. Nós temos a montagem dos veículos automotores, carros, aqui no Brasil. Mas o semicondutor é feito aqui no Brasil? Não, o semicondutor é feito lá em Taiwan. Então o semicondutor é feito em Taiwan, viaja aqui para o Brasil, onde ele vai ser utilizado, entre outros, como partes, como componentes dos veículos automotores montados aqui no Brasil. Então nós encontramos as cadeias de valores globais. Notem como o capital vai começar já um processo de sobreexploração do trabalho nesse contexto. Por que o semicondutor fica em Taiwan? Por que a montagem do carro fica aqui no Brasil? Ora, semicondutores são complexos para serem produzidos, exigem força de trabalho de maior qualificação. Será que uma empresa automobilística vai gastar com caros trabalhadores taiwaneses para fazer a montagem do carro?
Não, não vai, não vai. Para tanto, ele vai superexplorar, a empresa vai superexplorar os trabalhadores de menor qualificação e mais sujeitos a essa superexploração aqui no Brasil, aqui no mundo subdesenvolvido, onde tende a haver superexploração do trabalho. Notem, a gente viu no slide anterior a forma através da qual nós temos o desenrolar na relação capital-trabalho, né, e acaba se desdobrando na ideia de maior ou menor concentração de renda. Vejam que a gente tem um desenho territorial do capital que permite a ele buscar regiões do mundo onde possa haver essa superexploração do trabalho, tá certo? Mas ainda, com essas novas tecnologias, avança o chamado desemprego estrutural, o desemprego pelo avanço da tecnologia. Com mais desemprego, o trabalho fica politicamente mais fraco diante do capital e, consequentemente, essa exploração do trabalho torna-se ainda mais fácil. Mas ainda, gente, com o advento dessas novas tecnologias, a gente passa a ter outras potencialidades ou atendimento de novas necessidades do capital. Concomitantemente, a terceira revolução industrial, acontece um evento geopolítico importante, as crises do petróleo dos anos 1970. Essas crises do petróleo aumentam significativamente o preço do petróleo, ou melhor, da energia, ou melhor, dos insumos de produção. É necessário agora que o capitalismo se organize na produção, eliminando estoques. Houve um custo muito grande para se adquirir os insumos para o processo de produção caros que estão com as crises do petróleo. Então há que se reduzir ao máximo o tempo entre esse comprometimento de recursos iniciais e a comercialização das mercadorias. Isso vai ser feito com o sistema japonês de produção, isso vai ser feito com o sistema just-in-time, que agora se torna internacional mundial. O ideal de adequar a produção às necessidades imediatas do consumo, consumindo, por sua vez, matérias-primas e energias que são quase que imediatamente processadas no processo produtivo e, eventualmente, comercializadas. Notem novamente o desdobramento disso para o trabalho, porque se a produção vai se adequar em nível de produção a cada tempo, de acordo com as necessidades do mercado, então isso cria uma fragilização muito maior para a empregabilidade. Em períodos de menor demanda, então a economia está fraca com menor demanda, então há uma enxurrada de desempregados. O emprego só aumenta quando a gente passa a ter maior demanda. Há, portanto, maior vulnerabilidade do trabalho nesse contexto. Também porque, nesse capitalismo mais complexo, avança a terceirização. Então, voltando à indústria de automóveis, pensando na indústria de computadores pessoais, será que a Honda, será que a Hyundai, ela faz todas as etapas do seu processo de produção de automóvel? Não, não. Ela contrata empresas que são prestadoras de serviços. Há uma empresa que faz o amortecedor, há uma empresa que faz o volante, há uma empresa que faz o freio, e assim sucessivamente. Computadores, né? Então tem o computador da Dell, tem o computador da Lenovo, mas nem Dell nem Lenovo fazem processadores. Elas compram o processador de empresas como a AMD, a Intel, para montagem dos seus computadores, tá certo? Mas vejam, a AMD de um lado, assim como a Intel, de outro lado, Lenovo, Dell, são empresas de muito grande porte. Mas também nesse processo de terceirização nós encontramos empresas pequenininhas. Se a Intel é fornecedora para a Dell e para a Lenovo, nós encontramos também uma empresa que faz mouse, que faz teclado, e são empresas de muito pequeno porte. E junto a essa pulverização de empresas de pequeno porte, prestadores de serviços de pequeno porte, nós temos uma fragilização ainda maior do trabalho, porque o controle pelo poder público dessa diversidade e quantidade de pequenas empresas fornecedoras de etapas do processo de produção, prestadoras de serviços, se torna mais difícil. O trabalho junto a empresas terceirizadas costuma ser mais precarizado. Finalmente, ainda uma última coisa. O trabalhador toyotista é multifuncional. O velho trabalhador fordista fazia uma etapa do processo de produção, mas o trabalhador toyotista da acumulação flexível faz várias diferentes etapas do processo de produção. Isso cria uma flexibilidade para a empresa.
a partir da demanda em diferentes setores da empresa, esse trabalho pode ser mudado de um canto para o outro. Isto cria uma sobrecarga para o trabalho, mais responsabilidades, maior necessidade de qualificação para o trabalhador poder exercer a sua função de trabalho. E mais, se um trabalhador pode desempenhar diferentes funções a cada tempo, então há um uso mais intenso deste trabalhador, minimizando a demanda de mais empregos na empresa. Vejam, todas essas características estão relacionadas com o avanço tecnológico e com as novas necessidades geopolíticas desse momento, que cria uma nova relação entre o capital e o trabalho, uma relação de maior fluidez. O trabalho deve ser empregado de uma maneira mais simples e desempregado de uma maneira mais simples. É nesse contexto que avança o neoliberalismo, e dentro do neoliberalismo, com a deslegitimação da intervenção do Estado na economia, todo aquele aparato legal institucional criado na sociedade keynesianista, fordista de proteção do trabalho, de assistência social pública, passa a ser dilapidado. Então a gente passa a ter um trabalhador muito mais fragilizado diante do capital. Mas isto na sociedade da acumulação flexível toyotista, final do século XX, já em contexto cada vez mais maduro do neoliberalismo. Mas e no século XXI? Como o neoliberalismo tardio vai encontrar esse chamado plataformismo? As plataformas digitais seriam um recurso de organização da produção e de intermediação com o consumo. São plataformas, eu coloquei aqui no esqueminha para vocês, a Amazon, tá? As Big Techs, né? o Google, o Facebook, né? A Meta, no caso, tá certo? E assim sucessivamente. E todas as outras menores que aparecem derivadas dessas ditas plataformas raiz. É o caso de Uber, é o caso de iFood e assim por diante. Todas essas plataformas cumprem essa nova função, a função de organização da produção e intermediação do consumo. Como elas fazem isto e quais são os desdobramentos disto? Vejam, primeiro, extração de dados, identificação e criação de tendências de consumo. Agora nós estamos usando redes sociais. Então nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, nós temos a Amazon, né, sabendo do nosso trânsito de dados nas redes sociais. E eles não apenas sabem desse trânsito, eles comercializam esse trânsito de dados com as empresas com vistas ao direcionamento do marketing, mas não apenas para saber o que eu quero e mandar o marketing de consumo para mim. Isto gera novas tendências de consumo. Então, não apenas a empresa sabe o que eu quero consumir e direciona o marketing, como ela cria novas necessidades de consumo sobre o consumidor. É, portanto, um recurso de intermediação entre a produção e o próprio consumo, cumprido por essas plataformas digitais. Dessa forma, então, o que as plataformas conseguem fazer? Elas conseguem dizer o que vai ser produzido, elas conseguem dizer quanto vai ser produzido e quem tem renda para consumir o que, tá certo? E, portanto, lembra do just-in-time, a produção no toyotismo que se adequa às demandas de mercado? Nós temos, então, uma exacerbação disso dentro do contexto das plataformas digitais, dada a extração de dados do consumidor e esse direcionamento do consumo. Esse just-in-time é exacerbado também tendo em vista que a estrutura produtiva é da chamada quarta revolução industrial, que ainda está em andamento. A quarta revolução industrial que envolve tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, big data, robótica, automação, computação em nuvem, tudo isso no processo produtivo, para otimizar esse processo produtivo e otimizar em relação, entre outros, ao atendimento dessas necessidades identificadas imediatamente através das plataformas. Notem que ainda há um diálogo com o setor financeiro, porque você faz a intermediação da compra desses bens e serviços através do setor financeiro com as próprias plataformas. No caso, por exemplo, aplicativos de bancos que você tem. No caso, as próprias plataformas têm recursos de pagamento. Então, nós temos o dinheiro digital sendo mobilizado junto com o setor financeiro, um ganho de força para o setor financeiro dentro desse plataformismo
dentro desse plataformismo atual. Elas atuam também na economia real. Elas não atuam só na intermediação. Elas não atuam, essas plataformas, apenas na captação dessas informações. Eu coloquei aqui para vocês como exemplo Amazon, iFood. Então não é só captação de dados. A mercadoria chega a você, o livrinho, a compra da Amazon chegam até você. A comidinha que você pediu chega até você através do iFood. Então elas estão relacionadas também com o processo de produção. Mas notem, será que só as grandes empresas que estão ligadas à indústria 4.0 é que conseguem participar desse processo? Não, não. Há uma pulverização de agentes participantes, pequenos negócios, pessoas acabam participando também deste processo e com estes recursos, mas sob adequação ao sistema e aumentando a extração de dados. Quando então o negócio do seu Manuel ali na esquina entra no iFood, então os dados do seu Manuel, os dados dos clientes do seu Manuel estão sendo extraídos pelo iFood e estão contribuindo para a organização desta produção. O senhor Manuel precisa se sujeitar às regras da plataforma para poder fazer esse procedimento de venda eletrônica. Então nós temos adequação, sujeição do pequeno produtor a essas necessidades e também aumento da extração de dados. Tudo isso se torna mais fácil dentro do contexto que a gente viu no slide anterior, neoliberal, de deslegitimação do Estado na economia. Porque sem a atuação do Estado, a gente passa a ter uma série de bens e serviços que antes eram prestados pelo Estado ao cidadão como direito e agora não são mais. Como é o caso de transporte, como é o caso de saúde. Então vejam, a gente tem um sistema de transporte muito precário nas grandes cidades hoje. Nós temos um sistema de saúde que deixa a desejar em vários países do mundo, até mesmo hoje em dia, o NHS britânico que começa a fazer água. Então essas plataformas entram nesses lugares. E entram como? É o transporte do Uber. Agora, houvesse um sistema de transporte coletivo de excelente qualidade, haveria margem para Uber? Não, não teria. Então ele entra por quê? Ele entra porque há esta carência, essa lacuna deixada pelo modelo neoliberal que deslegitima o Estado prestar os serviços de transporte à população. Os serviços médicos e a chamada telemedicina. Telemedicina que pode ter os seus méritos, as suas peculiaridades, mas ela passa a ser colocada como recurso, nesse caso, empresarial. Um recurso empresarial é dentro do contexto de dilapidação dos serviços de saúde tradicionais, inclusive públicos. E eles também, esses serviços estão relacionados com um novo formato de sociedade que se constitui. Por exemplo, para que haja um almoço, é necessária a preparação do almoço para a pessoa. Então é necessário que uma pessoa dentro da família tenha tempo necessário para fazer a preparação de almoço para outra pessoa da família, para as outras pessoas da família. E notem que eu não estou falando que a mulher tem que cozinhar, eu estou falando uma pessoa da família. Nós encontramos hoje famílias cada vez menores e frequentemente os dois adultos da família, seja homem, mulher, 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 homem, homem, eles exercem atividade fora de casa. Então como é que eles podem preparar a comidinha? Não podem. Isso então suscita o serviço de iFood. E quando a pessoa mora sozinha? Não é uma família pequena, a pessoa mora sozinha, trabalha o dia todo, e chega em casa no final do dia e vai preparar a comidinha? Provavelmente não, liga lá no iFood e pega a comidinha também. Nós temos relações sociais hoje que estão alinhadas a características do capitalismo neoliberal, que deixa carências de abastecimento de serviços essenciais na sociedade, que abrem espaço para a introdução dessas ditas plataformas. Mas notem bem, essas plataformas precisam de recursos tecnológicos. E, portanto, não é qualquer lugar que vai absorver essas plataformas, ou pelo menos não da mesma forma. O território precisa estar preparado para o recebimento dessas plataformas. É o caso, por exemplo, de torre de transmissão de sinal de internet. E hoje, 5G. Se a região não tem um bom acesso à internet, então não dá para ter esse tipo de serviço. Vamos imaginar uma pequena localidade que tem acesso à internet de maneira muito precária. Então será que dá para prestar serviços de Uber? Dá para prestar serviços de iFood? Dá para prestar telemedicina nessas regiões? Não, não dá. Há que se organizar o território com torre de transmissão, com call centers que fazem a intermediação com o consumidor.
a venda, o serviço de atendimento ao consumidor, né? E onde há isto com qualidade, que bom. Onde não tem, a região fica marginalizada, fica excluída dentro do processo, tá legal? Né? Call centers, eu coloquei aqui para vocês novamente como exemplo. Opa, tem aquele símbolozinho que parece da Amazon, não é? Sim, sim. A Amazon está ali no começo da nossa apresentação, do nosso slide, e está agora novamente, porque é o serviço de call center, é o serviço de call center da Amazon. Vejam como elas se ramificam, né? Em várias atividades diferentes. Mais ainda, gente, nós temos a tendência de vetores territoriais disruptivos frente às antigas relações sociais. Dentro desse contexto, ainda plataformas, Airbnb, que facilita a atividade de turismo. Com mais turistas na região, a gente tem mais gente com renda dentro de uma determinada localidade. O custo de vida aumenta significativamente. Há algumas semanas nós tivemos protestos em várias cidades da Espanha contra esses dispositivos, essas plataformas de aluguel de residências, de aluguel de domicílios para turismo, tendo em vista o custo de vida estar muito alto para os próprios nativos espanhóis. É, portanto, um desagregador das relações sociais tradicionais que estavam dadas na região. Voltando ao nosso call center, se nós temos call center, nós temos então novas relações de trabalho, que apontam para a pejotização do trabalho, que apontam para a uberização do trabalho. Agora nós temos um trabalhador que é desdobrado do cenário anterior neoliberal, toyotista de acumulação flexível. Agora o ideal é que o trabalhador tenha uma atomização completa dentro do processo de produção. Pejotização do trabalho, uberização do trabalho. Pejotização, tornar-se PJ, pessoa jurídica. Então eu não sou mais um funcionário contratado de uma empresa. Eu sou uma empresa contratada por outra empresa. Será que empresas têm direitos trabalhistas? Tem 13º salário? Tem férias remuneradas? Tem afastamento por motivo de saúde? Não, não tem qualquer dessas coisas. É o trabalhador desprovido de qualquer proteção social e sem sequer controle sobre o suposto empregador, que é o trabalhador do Uber. Ele não sabe como é que é distribuído a renda, por exemplo, entre ele e a plataforma, porque isso não é da conta dele. Isso é a plataforma que vai decidir, independentemente dele, que é o prestador de serviços, que é o trabalhador. Nós temos, portanto, um trabalhador com jornadas de trabalho longas, sem direito trabalhista e, portanto, sem tempo de alimentação e descanso, sem assistência e sem controle sobre a sua remuneração. É o trabalhador entregue à sua própria sorte dentro dessa lógica neoliberal, tardia, plataformista da atualidade. É a lógica que cria esses episódios. Eu tenho aqui a imagem para vocês de janeiro de 2020, o entregador do iFood em Belo Horizonte enfrentando uma enchente. Ele está com esse cajado à frente dele, talvez por uma questão de precaução, porque um dos maiores riscos de trânsito nessas áreas inundadas, alagadas, é a presença de bueiros abertos, além de doenças, leptospirose, etc., mas bueiros abertos. Então ele vai cutucando à frente para ver se tem algum buraco, algum bueiro aberto, e segue para entregar o lanche às 22h25 da noite do dia 28 de janeiro. Apenas ele? Não, não. Aqui nós temos uma imigrante venezuelana que deixa seu filho em creche antes de fazer entregas de bicicletas lá na Argentina, em Buenos Aires, em 2019. Eu acho muito engraçada essa foto. Engraçado, eu já explico para vocês o porquê. Porque essa foto circulou abundantemente nas redes sociais, depois se descobriu que era fake news. Porque nas redes sociais circulou que ela fazia entregas com a criança. E depois uma agência de checagem verificou que não era isso. Ela estava deixando o filho na creche para depois fazer as entregas. Ah, então aí tudo bem, aí não tem problema algum. Não tem problema algum ela, que é migrante, lá na Argentina, deixar a criança numa creche. É uma creche de excelente qualidade, né? Tendo em vista que ela é migrante e entregadora de bicicleta. Não sei se ela tem renda para pagar uma creche de melhor qualidade, tá certo? E depois ela passa horas e horas trabalhando, fazendo entregas para depois pegar a criança de volta. Então, será que é um emprego de melhor qualidade? Não é. Mais ainda, nós encontramos, do Brasil de fato,
Com desvinculação de sindicatos, trabalhadores de telemarketing sofrem com rotinas abusivas. Que rotinas são estas? Na própria reportagem nós encontramos a operadora relata ainda que ela e os colegas de trabalho têm direito apenas a 3 pausas durante o dia, sendo 2 de 10 minutos e uma de 20 minutos. O uso do banheiro deve ser feito durante as pausas e é controlado. Ela conta e é controlado. Então vejam vocês, o trabalhador de telemarketing fala o tempo todo. Então ele precisa, como nós vemos na foto, ficar com garrafinha d'água e bebendo água o tempo todo. Entretanto, ele não tem intervalos para ir ao banheiro, ele tem 3 intervalos durante o dia para ir ao banheiro. Não dá para conciliar fisiologicamente essas coisas. Sendo que esses trabalhadores ficam expostos a assédio. Na sequência nós temos o que a traumatizou. Num dia que ela passou mais tempo no banheiro, e eu não sei porquê, a chefe dela colocou isso no grupo de WhatsApp dos trabalhadores, grupo de WhatsApp dos funcionários, criando, portanto, um constrangimento para ela, trabalhadora. Isto remete, portanto, àquela imagem de tempos modernos, a crítica do velho Fordismo, quando a gente tem o personagem de Charlie Chaplin entrando no banheiro e sendo vigiado pela tela com o presidente da empresa. Voltamos a isso ou muito mais dentro do plataformismo da atualidade. E com isso eu posso encerrar colocando aquela frase de abertura: abrace a flexibilidade e torne-se dono do seu destino. Isso é introjetado nos trabalhadores de hoje, que tendem a resistir à ideia de regulamentação destas formas de trabalho, o próprio trabalhador resistindo à regulamentação do seu trabalho. E por quê? Porque este ideal de trabalho foi, como no velho Fordismo, introjetado no trabalhador como um ideal de correção, como um padrão de correção. A ideia de abrace a flexibilidade das plataformas e vire dono do seu tempo. Não, porque as jornadas de trabalho podem ser de 13, 14, 18 horas. O trabalhador de entregas de bicicleta pode dormir na praça e não conseguir voltar para casa e, portanto, virando 2, 3 dias seguidos de trabalho. É isso que nós encontramos dentro do atual contexto plataformista. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço a todas e todos e boa sorte.